Hoje, a gente vai analisar um verdadeiro quebra-cabeça da economia brasileira, algo que mexe com a percepção de bem-estar de muita gente. Vamos tentar desvendar por que, mesmo com alguns números oficiais melhorando, a sensação de que está tudo pela hora da morte continua aí, firme e forte. E olha, para mais análises como esta, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nessa contradição que tanta gente está sentindo na pele. Porque, de um lado, a gente tem os dados, os relatórios, e do outro, a realidade do bolso no dia a dia. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Os números oficiais mostram um cenário até que otimista. Mais gente trabalhando, a renda média subindo. Mas quando a gente vai na rua, no supermercado, a história que se ouve parece bem diferente. E aqui o dilema fica bem claro, preto no branco. De um lado, economia nos papéis, desemprego lá embaixo, renda crescendo, tudo parece bem. Mas do outro lado, na vida real, o que as famílias sentem é um poder de compra que ainda não voltou ao que era e um custo de vida que parece espremer o orçamento até não poder mais. Ok, para entender como a gente chegou nesse ponto, vamos dar uma olhada em algumas das ações econômicas que foram colocadas em prática e que formam o pano de fundo de toda essa situação. Então, o que a gente tem é um leque de medidas para tentar justamente aumentar o poder de compra e dar uma aquecida na economia. Isso vai desde ampliar programas sociais importantes e dar uma aliviada no impulso de renda, até facilitar o crédito e criar programas para renegociar dívidas. E é aí que uma análise citada no material que a gente estudou propõe um nome para essa desconexão toda, para essa diferença entre os números e o que as pessoas sentem: o paradoxo da carístia. Esse conceito, que foi destacado num estudo da gestora Quinetro, ajuda a explicar essa contradição. A ideia é simples. Não adianta muito os grandes números da economia melhorarem se, na prática, um custo de vida muito alto acaba comendo todos esses ganhos na percepção das pessoas. E essa frase aqui, gente, resume tudo. O ponto crucial é esse: a realidade financeira de cada um, a conta do mercado, o preço do combustível. Isso, muitas vezes, tem um peso muito maior na opinião das pessoas do que aquelas estatísticas mais abstratas, como o PIB. Beleza, então vamos avançar para entender como esse paradoxo funciona na prática, segundo essa análise. Ou seja, como o benefício de algumas dessas medidas acaba se chocando com o custo delas. A teoria sugere uma espécie de efeito dominó. Vamos lá. Primeiro, o benefício, como um programa social, por exemplo, vai direto para um grupo específico. Segundo, o custo para bancar essa medida é diluído por toda a sociedade. Terceiro, essa dinâmica pode acabar pressionando a inflação para cima. E por último, essa inflação mais alta corrói o poder de compra de todo mundo. E aí, está criado o paradoxo. A dinâmica é mais ou menos assim, como o gráfico ilustra. Uma parte menor da população recebe um benefício direto, mais concreto, enquanto a maior parte acaba absorvendo o custo de um jeito mais indireto, mais espalhado, muitas vezes na forma de um aumento geral dos preços. E essa análise mostra que o efeito não é igual para todo mundo. Ele varia bastante. A base da pirâmide, por exemplo, recebe os auxílios diretos. O topo, por sua vez, tem mais tranquilidade para absorver a inflação. E a classe C, a classe média? Bom, ela fica ali no meio, sendo pressionada dos dois lados. Muitas vezes não se qualifica para os auxílios, mas sente, e muito, o orçamento ser corroído pelo aumento do custo de vida. No fim das contas, no frigir dos ovos, toda essa discussão nos traz de volta para aquilo que realmente interessa para a saúde financeira de cada família. O ponto central da análise é este. O indicador mais real, mais palpável para a maioria das pessoas é a capacidade de pagar as contas no fim do mês. É isso que, na prática, define se a economia vai bem ou vai mal na vida cotidiana de cada um. E isso nos deixa com essa reflexão final, né? O que será que mede melhor a saúde econômica de um país? São os grandes números que a gente vê nos jornais? Ou é a simples capacidade de cada família de fechar o mês com as contas em dia, no azul? Fica aí a pergunta para a gente pensar.